pessoal, vamos lá. No sistema respiratório, tá certo? A gente vai trabalhar algumas particularidades que vocês já sabem aí com relação ao trato respiratório, né? Ele se inicia aí na cavidade nasal, vai aí para faringe, laringe e traqueia. Pulmões, né? Nos pulmões nós temos aí brônquios, bronquíolos e alvéolos e os capilares que ajudam aí na troca gasosa, né? Algumas minúcias que nós temos aí nesse trato é a questão dos cílios, que no processo de envelhecimento, esses cílios eles são diminuídos. Então, nós temos a presença de cílios na cavidade nasal, né? Que esses cílios impedem que sujidades e os agentes irritantes que tanto cooperam para as patologias respiratórias adentrem, tá, no sistema, assim como a nível de traqueia, nós também apresentamos cílios. Esses cílios da traqueia ajudam no processo aí de respiração, tá? Inspiração e expiração, inspiração e expiração. No idoso, esses cílios são diminuídos. Então, na cavidade nasal, eles são diminuídos, o que faz com que entre mais sujidades, tá? Que ajudam as doenças respiratórias, tá, a se proliferarem. E no trato e na traqueia, o idoso ele já vai apresentar uma dificuldade respiratória, tá? A gente vai já entender por quê. E com a diminuição desses cílios também a nível de traqueia, vai aumentar essa dificuldade na inspiração e na expiração, certo? E daí, pessoal, as mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento, elas podem acontecer a nível de pulmão e a nível de alvéolos, tá? Além dessa questão dos cílios, da diminuição dos cílios, que nós já falamos, tá? A nível de pulmão, nós temos, a nível de alvéolos, nós temos aí a diminuição do número de alvéolos. Por que ocorre essa diminuição do número de alvéolos? Devido a algumas patologias que esse idoso desenvolve. Devido a algumas secreções que ficam acumuladas a nível de alvéolo. O que fazem com que esses alvéolos se rompam, tá? Quando esses alvéolos se rompem, perdeu. Não há uma reconstituição, certo? E daí vem a dificultar ainda mais o processo respiratório. Então, vocês observem aqui, hoje eu estou ruim de falar, viu? Vocês observem aqui, né, os alvéolos de um pulmão jovem, tá? Vejam que os alvéolos, eles são bem cheios e um número bem maior, tá? Os alvéolos, quem mandou sair, menino? Os alvéolos de um idoso, eles têm um número menor e eles são mais secos, tá? Eles são mais secos porque neles não estão ocorrendo a troca gasosa necessária para que o organismo do idoso funcione bem. Por isso que o idoso reclama tanto de fadiga. Por quê? Devido à questão da respiração, né, da troca gasosa que não acontece para oxigenar bem o corpo dele. Agrava mais, né? Exatamente. Aí vem a questão das patologias, como asma, bronquite, né? Quem tem tudo? Tem asma? Tem asma? É uma coisa cientificamente. Tem muitas técnicas que ele tem, também Nós temos, com relação à estrutura torácica, né? Nós temos aí um enrijecimento da cartilagem do tórax, tá? Essas cartilagens costais, elas ficam enrijecidas devido à dificuldade respiratória que esse idoso apresenta, tá? Então, assim, imagine nós,
quando nós estamos aí com obstrução nasal, quem pegou Covid sabe, a dificuldade respiratória que nós temos. Então, realmente, ela é forçada. O idoso, por si só, ele já tem essa respiração forçada, o que faz essa musculatura torácica ficar mais rígida. Quando esse idoso, ele apresenta patologias no trato respiratório, esse esforço respiratório, ele vai atingir os músculos intercostais e também a musculatura acessória, tá? Eu queria dizer externa. A musculatura acessória, tá? Só que quando a musculatura acessória, ela também fica enrijecida, o idoso, ele vai desenvolver um tórax em formato de barril, tá? Não é comum nós vermos os idosos com tórax em barril. Alguém que conhece algum idoso? Tá? Sua avó tem problema, patologia respiratória? Tá? Então, veja, pessoal, que quando... Tá? Que quando esse idoso, devido ao processo de envelhecimento, ele já vai manter essa musculatura enrijecida. Quando associa-se a idade com as patologias e o uso da musculatura acessória, tá? Esse idoso, ele vai apresentar esse tórax em barril, certo? Por isso que não é comum nós vermos, mas eles existem quando a gente associa esses três itens: a dificuldade respiratória, as patologias respiratórias e o uso dos músculos acessórios, certo? E mesmo assim, esse idoso apresenta um esforço respiratório. Então, devido ao enrijecimento, essa musculatura vai ficar aí nesse formato, tá? Outra coisa que acomete os idosos, e isso aqui, juntamente com a diminuição do número de alvéolos, faz com que as patologias aconteçam, tá? Que acontece a nível de pulmões é o seguinte: o aumento do volume residual, a diminuição da capacidade vital, o que vai ocasionar pulmões subventilados. Então, o que é que acontece? No alvéolo, que é onde acontece a troca gasosa, sai CO2, entra oxigênio. Não é assim? Sim. Troca respiratória. Aí, o que é que acontece? Quando esse idoso... isso pode acontecer a partir dos 55 anos. Não precisa ser idoso realmente. Mas em algumas pessoas já pode acontecer a partir de 55 anos. Quando ele se esforça para a saída de CO2, esse CO2 ele não consegue sair todinho, tá? Fica uma parte do CO2 nos alvéolos, tá? Se uma parte dos alvéolos já está cheia de CO2, o O2 que vai entrar, ele vai ser menos quantidade, né? Em menor quantidade. O que vai causar é a diminuição da capacidade vital, certo? Por isso que o idoso, ele reclama tanto de fadiga. Por quê? Porque o corpo dele, os órgãos, não está sendo oxigenado como deveria ser. Por quê? Porque está entrando uma menor quantidade de O2 para que ocorra essa troca gasosa, tá certo? Isso faz com que os pulmões fiquem subventilados, ou seja, está havendo uma falsa ventilação, tá? Uma falsa ventilação no sentido de que essa ventilação, que essa troca gasosa está sendo insuficiente para que o corpo desse idoso seja oxigenado, tá? Então, o que é o aumento do volume residual? O aumento do volume residual é justamente esse acúmulo de CO2 que fica a nível de alvéolos. O que é a diminuição da capacidade vital?
é a diminuição de O2 que adentra nos alvéolos, porque um espaço dele já está sendo ocupado pelo CO2, tá? E daí, o surgimento de várias patologias são devido a essa subventilação pulmonar, certo? Muitas das que nós vamos ver, a asma, por exemplo, também é ocasionada aí pela questão da subventilação pulmonar, certo? Tranquilo? Mais ou menos? Essa mudança é normal, né? Natural. Natural, isso faz parte do processo de envelhecimento, tá? A questão da diminuição do número de alvéolos, a questão da subventilação pulmonar e a questão do enrijecimento torácico, que pode fazer o tórax em formato de barriga, certo? Medidas de preventivas são as mudanças do estilo de vida, tá? Então, atividades físicas regulares e supervisionadas ou orientadas vão fazer com que o idoso melhore essa subventilação, certo? Tenha uma melhor qualidade de vida, tá? Ele não vai melhorar 100%, porque já faz parte do processo de envelhecimento. Mas, devido à mudança do estilo de vida, ele pode ter uma melhor qualidade de vida. Porque algumas das patologias do trato respiratório, elas já são irreversíveis, tá? Então, o objetivo principal do tratamento realmente é a qualidade de vida, tá? Então, caminhar, andar de bicicleta, nadar, são mudanças aí no estilo de vida dos idosos, tá? Que precisam ser orientadas. E fazer as curvas de casa, tipo assim, varrer, lavar prato, não entra não. Não. Não, né? Tá bom. Tá escravizando. Se é melhor não fazer, né? Curiosidade. Não fazer repouso, eles cuidarem só de si, do lazer. Não, a pessoa normal, varrer na casa, não tá fazendo isso não. Tem que fazer só exercício, né? Não, porque o corpo ele vai se acostumar quando passar do tempo. Aí não vai se tornar mais exercício. Nesse menino é monitor de semiologia, né? Ela tá um pouco. Outro nível, né? Tá bom? Pois, ok, pessoal, com relação... Respeita meu jaleco. Sei, Doris. Tranquilo com relação aos aspectos do envelhecimento, as mudanças, tá? E daí, pessoal, nós vamos entrar nas patologias, certo? Nas patologias, nós temos aí como equipe multiprofissional a inserção do fisioterapeuta e do psicólogo, tá certo? Dentro da equipe que assiste esse paciente. Por que do fisioterapeuta? Porque esse idoso, ele vai necessitar de estar fazendo os exercícios respiratórios, tá? É através desses exercícios respiratórios acompanhados pelo fisioterapeuta que esse idoso, ele vai fazer um processo de expiração máxima. Essa expiração máxima, ele faz no sentido de quê? De retirar a maior quantidade de CO2 que fica acumulado nos alvéolos, tá? Então, na troca gasosa do idoso, ocorre um processo de inspiração e ocorre um processo de expiração máxima. E quem é que vai ensinar essa expiração máxima ao idoso? O fisioterapeuta, tá? E veja que mesmo com essa expiração máxima, esse idoso ele vai ainda acumular CO2 a nível de alvéolos, certo? O outro profissional que vai adentrar aí é o psicólogo, tá? Devido a quê? A questão de ansiedade, apreensões, medos que são ocasionados devido à falta de ar, tá? Então, pessoas, principalmente idosos, que tenham apneia do sono, que tenham crises asmáticas constantes. Então, são pessoas que eles sempre estão sofrendo de ansiedade, tá? Devido ao medo aí de realmente o ar faltar, ok? Sempre que eu estou nessa aula, eu fico imaginando
as pessoas que ficaram entubadas, né? Sofrimento, com a falta de ar. Ai, fico imaginando, por isso que eu fico ofegando. Ok, pessoal? Então, esses dois profissionais, eles estão inseridos aí na equipe multiprofissional, tá certo? As primeiras patologias que nós vamos trabalhar são o enfisema e a bronquite crônica, tá? Elas fazem parte da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Veja que tanto o enfisema quanto a bronquite, elas vão ter os mesmos fatores de risco, tá? Elas vão apresentar a mesma tríade dos sintomas, certo? E elas vão ter o mesmo tratamento, tá? A gente vai ver no decorrer dos slides, ok? O enfisema, ele acontece a nível de alvéolos. Devido a essa subventilação pulmonar, o idoso, ele pode desenvolver aí o enfisema, tá? A bronquite crônica, ela é ocasionada a nível de brônquios e bronquíolos, onde ocorre um acúmulo de secreções. E essas secreções, elas vão se tornando espessas e muitas vezes elas tomam toda a luz dos brônquios e bronquíolos, o que vai ainda mais dificultar o processo respiratório, ok? Com relação, pessoal, a DPOC, o fator de risco aí é o fumo. Então, as pessoas, né, que fumam, tá? E a gente sabe que muitos idosos, mesmo com diagnóstico de patologia, eles não param de fumar, né? Eles continuam com esse fator de risco, né? Muitas vezes precisam de vigília, né? Para que eles possam não fazer uso aí do fumo. Além do principal fator de risco, nós temos os outros, como os agentes irritantes, né? Os alérgenos que estão no nosso ambiente. Esses agentes irritantes estão no nosso ambiente, então daí a dificuldade respiratória cada vez mais aumentada aí nos idosos. A tríade da DPOC, tá? Que vai estar presente no enfisema e que vai estar presente na bronquite crônica, nós temos aí a dispneia de esforço, a fadiga e a tosse produtiva persistente de escarro mucopurulento, certo? Veja que essa dificuldade respiratória, ela já acontece porque os alvéolos foram atingidos, né? A diminuição do número de alvéolos. A fadiga, ela vai ser ocasionada pela questão da subventilação pulmonar, certo? E essa tosse produtiva vem do acúmulo de secreções que o idoso ele já tem. Ele já acumula devido a sucessivas outras doenças, como gripes, como pneumonia, que já vieram aí ajudando no acúmulo dessas secreções, ok? Desenvolvem-se gradativamente, causando danos irreversíveis, tá? Então, tanto o enfisema como a bronquite crônica, elas são doenças irreversíveis. A pessoa, ela pode ter o diagnóstico de enfisema, ela pode ter o diagnóstico de bronquite crônica e ela pode ter o diagnóstico dos dois, enfisema e bronquite crônica, certo? Quando aí os alvéolos são atingidos e os brônquios são atingidos, tá? O tratamento, pessoal, que é o mesmo do enfisema e da bronquite crônica, nebulização, oxigenoterapia, prevenção das infecções, né, através das medidas preventivas, através da mudança do estilo de vida, e medicações como broncodilatadores, corticoides e antibióticos, tá? O objetivo, porque são doenças irreversíveis, né, é realmente a qualidade de vida, certo?
Então, nós temos que orientar esse idoso com relação a mudanças aí no seu estilo de vida, certo? E a pior das piores coisas para poder o idoso fazer, que é mudar o estilo de vida. Vai não, difícil, tem que estar Não, né? tirado do pé, todo tempo. Tem que ter uma assistência bem direcionada, porque senão fica. E tanto que o Rafael estava falando com o Marcos. Posso passar? Daí, pessoal, vamos falar alguns detalhezinhos aí do enfisema. Esse ar tá ligado, tá quente. Vocês estão sentindo calor? Tá quente, não, mas tá assim. Então, o enfisema, ele acontece a nível de alvéolos, tá? Como a gente já tinha falado, por ele ser um tipo de DPOC, ele é irreversível, tá? E ocorre uma diminuição do oxigênio aqui na corrente sanguínea, que vai causar aí a fadiga devido à questão da superventilação pulmonar, ok? E vocês vão observar, tá? Que no enfisema ocorre uma diminuição significativa com relação ao número de alvéolos. Então, eles vão se romper com mais facilidade, tá? Devido a quê? A muito acúmulo de CO2 e a necessidade de O2 que vai ter que entrar porque o corpo está precisando, certo? Então, muitas vezes, essa entrada de muito oxigênio que não cabe mais nesse alvéolo facilita com que ele se rompa, tá? É o que posso passar? É o que vocês observam aqui, ó, nessa gravura, certo? Observe um alvéolo sem efisema, desculpa, um cacho de alvéolos sem efisemas e aqui esse com efisemas. Veja os espaços entre eles, que já são bem nítidos, tá certo? Nesses espaços, isso significa dizer que esses alvéolos eles já foram perdidos, tá? E a questão desses alvéolos já murchos. Eles ficam nesse aspecto porque eles já ficam frágeis, tá certo? Então, com a entrada maior de O2 e o CO2 já estando acumulado lá, faz com que ele venha a se romper com mais facilidade, certo? Quem é que pede mais O2 dentro dos alvéolos? O próprio corpo, tá? Por quê? Porque ele vai precisar ser oxigenado, porque a fadiga está presente, e daí o corpo, sabiamente, vai puxar o oxigênio. É a diminuição do tamanho dos alvéolos, certo? O tamanho dos alvéolos, não, o tamanho do espaço dentro deles, tá? Pelo acúmulo de CO2 que está lá, certo? Os sinais, nós temos aí a tríade da DPOC, né, que é dispneia de esforço, fadiga e tosse produtiva persistente e escarro purulento, tá? A expiração prolongada, que é isso que o próprio corpo faz, que essa expiração seja prolongada para que mais quantidade de O2 saia, tá? Aí vem o fisioterapeuta e ajuda o idoso a controlar essa expiração prolongada, certo? O que faz com que a maior quantidade de CO2 saia. Porém, ainda fica acumulado CO2, tá? O uso dos músculos acessórios, tá? O que vai deixar pacientes com enfisema com o tórax em formato de barril, e aumento dos ciclos respiratórios e de pulsação. Pessoal, por si só, dentro do processo de envelhecimento, o idoso ele já vai apresentar essa respiração, esse aumento respiratório e de pulso, certo? Com o desenvolvimento das patologias, isso só tende a aumentar, ok? Acorda, menino! O diagnóstico. Eu vou trazer uma caixa de giz. Aquele que dormia, eu vou jogar. Aí depois eu digo que foi Daniel.
tá? Me vingar pelo que ele falou hoje. O diagnóstico. Foi, tá bom. A primeira dama disse que foi a primeira. Tá? Então, aí o diagnóstico, pessoal, histórico e exame físico, certo? O raio-x, ele ajuda, né, na detecção aí desses alvéolos, e a gasometria arterial, ela vai mostrar os níveis de O2 e CO2 que estão no pulmão, tá? Então, ele vai mostrar o nível de CO2 lá em cima e o nível de O2 lá embaixo, certo? O que vem aí a diagnosticar tanto o enfisema quanto a bronquite crônica, tá? O que vai diferenciar, né? Porque, como eu disse, o idoso ele pode ter os dois, mas ele pode ter um deles. O que vai diferenciar aí é porque na bronquite crônica vai ter um aumento maior aí com relação à espessura das secreções, certo? O tratamento é o mesmo da DPOC, só que o objetivo maior é a qualidade de vida, porque o enfisema ele é irreversível, certo? Então tem os medicamentos, tem a fisioterapia respiratória e a questão da oxigenoterapia, tá? Pois é, espirrar. Eu escutei da também. Sim. Tranquilo com relação ao enfisema? Fácil demais, né? Vocês todos já sabem. E daí nós temos a bronquite crônica, tá? Inflamação persistente do revestimento dos tubos brônquicos, causada por exposição a agentes irritantes, exposição a alérgenos e aumento da secreção de muco, tá? Então, veja, pessoal, que os fatores de risco são os mesmos. Fumo, agentes irritantes e alérgenos, que já estão no nosso ambiente. Agentes irritantes, pode ser mofo? Aí são os alérgenos, né? Agentes irritantes, fumaça, tá? A questão da atmosfera, né? A própria questão climática, né? Como é que se diz? Quando a quintura eleva? Aumenta o Vapor. O vapor, a vaporização com relação, né, ao clima. Isso, exatamente, tá? Esses são agentes irritantes. Okay? Bafo. O popular o bafo. O bafo de chuva, né? Tá? Ó, pessoal, aí o que é que acontece aqui? Poeira, isso. Aí entre os alérgicos, né? Exatamente. Aí, pessoal, ó, vocês observem aqui, tá? É um corte de um brônquio, certo? Vocês vejam que aí vocês têm um brônquio, eles vão se ramificando nos bronquíolos, né? Nos bronquíolos aqui, e daí nós temos os alvéolos. Ocorre a diminuição dos alvéolos, tá? Por quê? Porque nos brônquios, aqui vocês têm um corte de um brônquio. Vocês observam que tem essa região preta, que é a parede do brônquio, tá? E veja que tem essa região meio acinzentada, que aqui já é acúmulo de secreção, tá? Essa secreção, ela já está espessa, ela já está indo para tomar a luz do brônquio, tá? Ou do bronquíolo, e você veja que aqui essa luz se fecha com tampão mucoso. Ou seja, na bronquite, tá? Essa secreção, ela já é constante a nível de brônquios, tá? Por isso que, mesmo que o idoso ele venha a tossir, ele não tosse no sentido de expectorar, certo? Por quê? Porque essa secreção... Irrita, né? Exatamente, ele tosse devido aos agentes irritantes, tá?
ele tosse porque os cílios que sobraram aqui na traqueia estão ajudando no processo da troca gasosa, certo? Mas ele não tosse no sentido de que a gente fala, né? Vai expulsar essa secreção, né? Como as pessoas mais jovens, a gente orienta a questão hídrica, né? Para afrouxar, como se diz, e através da tosse, essa secreção ser expelida. Nos idosos, essa secreção não vai ser expelida. Pode até ser alguma quantidade, mas não vai ser o suficiente para retirar toda essa secreção que fica aí a nível de brônquios, certo? Então, veja aqui. Ele é irreversível, ele vai trazer danos, tá? Muitas vezes, a bronquite crônica, ela não é diagnosticada no início, tá? Vai se tendo um diagnóstico, vai se tentando tratar uma gripe, vai se tentando diminuir as secreções, e depois de muitas tentativas, devido ao histórico desse idoso, vence o diagnóstico de bronquite crônica. Bom? E daí já se atingiu muitos brônquios, muitos bronquíolos com essa secreção. Atingiu a ponto de se perder realmente a luz desses brônquios. Com sintomas, né, nós temos aí a tríade da DPOC, tá? Expectoração de muco branco e espesso, purulento, quando há infecção, tá? Tosse persistente e dispneia. Além disso, nós temos aí a fadiga e a dificuldade de dormir, pessoal. Essa fadiga, ocasionada pela questão da diminuição de odores, e essa dificuldade de dormir realmente vem do idoso dificultar a sua respiração em determinadas posições, né? Porque para facilitar essa respiração, a gente recomenda o quê? Que posição? Que posição facilita o processo respiratório? Fala e você me fala. Pronto. Então, isso aí vai facilitar com que o idoso ele possa ter algumas horas de sono aí, tá? Consequentemente, ele não vai conseguir dormir a noite toda devido a esse processo aí respiratório, tá? Essa dificuldade realmente com relação ao acúmulo dessas secreções. Minha avó disse que quando ela está assistindo TV de noite, aí ela disse que dorme na cadeira, mas só ele está na rede não consegue mais dormir. Deve ser para isso. Facilita a respiração. Que ela também é irmã da barriga. Né? O diagnóstico, como eu falei para vocês, é o mesmo do enfisema, tá? E aqui nós vamos diferenciar a bronquite, fechar o diagnóstico da bronquite, justamente pelo acúmulo dessas secreções, o espessamento das secreções, tá? E muitas vezes vai fechar aí até a luz do brônquio, ok? Tranquilo? Estamos já terminando, Rubi. Tranquilo, pessoal de casa aí? Tá dando para acompanhar? É ótimo. Tá? E daí, pessoal, Capa, né? Está ótimo, valeu. Tá? E daí nós vamos entrar na aula que nosso El vai nos dar, né? Certo? Então, aqui, caracteriza-se por constricção espasmódicas de brônquios e inflamação, certo?
Durante as crises os brônquios produzem grande quantidade de escarro espesso. Então, aí também a diminuição da luz dos brônquios, né, devido ao acúmulo de secreções. E aí, pessoal, nós temos a asma, propriamente dita. Tu tem asma desde criança? Não. Já desenvolveu? Pronto. Nós temos a asma propriamente dita, que ela pode acometer na infância e adolescência e até a idade jovem adulto, tá? E nós temos a asma intrínseca, que essa asma intrínseca, ela acomete os idosos, tá certo? Então, nós temos, dentro da história clínica, idoso, ele nunca teve asma. Agora, ele desenvolveu a asma, tá? Isso é o que a gente chama de asma intrínseca, ok? Ela vai ser ocasionada por sucessivas infecções virais e bacterianas que esse idoso ele foi exposto durante toda a sua vida, além do emocional. Daí, como eu falei para vocês, a inserção do psicólogo para trabalhar essas patologias respiratórias, ok? A asma no idoso, essa asma intrínseca, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser ocasionada devido a esse emocional que o idoso desenvolve já pela dificuldade respiratória, tá? Devido a tanto ter um esforço respiratório que o idoso ele vai começar a desenvolver ansiedade por não conseguir respirar. E o medo que ele vai desenvolver da respiração realmente acabar. Quer falar? A depressão no idoso pode ser um fator de risco, né? Porque, Isso. porque os sintomas, os hormônios, né, que são liberados quando a pessoa está triste, enfraquecem os pulmões. Além de diminuir a imunidade, né? Então, assim, essa exposição, tá? Ao emocional faz com que esse idoso realmente desenvolva aí a asma. E qual a diferença marcante da asma do estado anterior? Sim. Do enfisema pulmonar, né? Você disse que os dois diminuem a luz do Não, papel. no caso da asma, o paciente ele pode ter períodos de estagnação e ele pode ter períodos de crises, tá? Essas crises, elas podem ser sucessivas, tá? E tem pessoas que, devido ao tratamento, a não exposição a esses agentes, as crises, elas podem... Exatamente, as crises, elas podem ser maiores, certo? Entre um intervalo e outro, certo? Já a bronquite, o paciente, ele sempre vai sentir a mesma sintomatologia, ok? Ótimo isso aí, tá? E daí, nós temos aqui o mesmo corte, ó, do brônquio, tá? Aqui o acúmulo de secreções espesso, que pode aí atingir toda a luz do brônquio, ok? Os sintomas, sibilos, a tosse inicialmente ela é não produtiva, tá? Isso para os idosos também, principalmente, porque eles... Ela está falando dos sintomas da asma em geral ou daquela asma do idoso? Da asma no idoso. Em específico. Algumas coisas específicas, como, por exemplo, essa questão de não produzir, de não expelir a secreção. Tu apresenta a secreção nas suas crises? Isso consegue expelir? Tá? O idoso, ele já não vai ter essa produção, ele não vai conseguir expelir essa secreção devido a justamente já há um espessamento, tá? E a tosse não vai ajudar a expelir, certo? Pele hipocorada, diaforese durante a crise, certo? Essas crises, elas podem ser sucessivas e daí a questão da ansiedade, do desenvolvimento da ansiedade, do desenvolvimento da apreensão, tá? E o chiado, ele é audível em estado asmático. Então, na crise, vai se escutar esse chiado, tá? Vai se escutar esse sibilo. Dá para ouvir até assim chegar perto? Dá para escutar. Tá? Principalmente quem tem asma também ronca, né? Geralmente. Isso. Está em crise.
É um dos sintomas, né? Exatamente, né? E daí, e a gente escuta de longe, né? De longe dá para escutar, tá? E daí, pessoal, devido a esses sons que vocês falaram aí, né? Encaixou com o slide aqui, tá certo? Nós temos os sons normais do nosso pulmão, que são os murmúrios vesiculares, tá? E nós temos os sons estertores, que dentre os estertores nós temos aí os crepitantes e os bolhosos. Esses estertores crepitantes é como se a gente tivesse realmente escutando um atrito, tá? Ele é bem forte. Os estertores bolhosos, quando a gente escuta, é no som de bolhas mesmo, tá? Quando esse idoso, ele tem um controle na ingestão de líquido, tá? Esse líquido, ele pode ajudar na expectoração dessa secreção. E daí a gente vai escutar esse som mais bolhoso, tá certo? Porém, a maioria da secreção ela já está enrijecida. Então, ela vai permanecer lá a nível de brônquios, tá? Nós temos os sibilos, que são bem mais finos, né? Os roncos, que são roncos, né? Como a pessoa realmente dormindo. E o estritor aí, que ele é bem mais forte, tá? Bem mais audível, principalmente aí, paciente em crise, certo? O diagnóstico aí, nós temos o espirômetro, que mede o fluxo, tá? O volume e a capacidade dos pulmões de inspirar e expirar, certo? E nós também auscultamos a diminuição do fluxo do ar, tá? Da troca gasosa aí, ok? E nós temos o tratamento, tá? Evitar esses broncoespasmos, melhora o padrão respiratório, certo, pessoal? A questão aqui é que esse broncoespasmo, ele só deve ser usado quando o paciente está realmente em crise, tá? E os medicamentos que a gente já trabalha, como corticoides, antibióticos, tá certo? No paciente aí em crise, tá bom? Já estão aí dormindo, já estão ajeitando as bolsas, né? Povo chato. Tá? Ok, pessoal? Acorda o Rubi mesmo, viu, Laís? Coitada de você. 24 horas.